Olá, doutores e doutoras, sou o advogado Robert Bezerra com mais um vídeo da nossa série de 100 vídeos em 100 dias para poder alavancar a sua prática advocatícia. E hoje, continuando com a nossa temática de vídeos sobre gatilhos mentais, vou falar com você sobre o gatilho mental da especificidade e como que ele pode valorizar muito mais os seus argumentos perante o cliente. Mas antes de soltar a vinheta e iniciarmos o tema, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e eu tenho certeza que esse vídeo hoje vai ser de grande relevância para a sua advocacia e para os seus futuros atendimentos. Então vamos lá, o que é o gatilho da especificidade? Professor, isso é um palavrão, uma palavra muito grande, eu mal consigo falar especificidade. Já você consegue falar especificidade? Especificidade. Só letra especificidade. Não precisa, você não está no programa do Luciano Huck. Mas vamos lá, o que é especificidade? Especificidade é quando você é específico. Professor, como assim ser específico? Você se lembra que eu falei contigo sobre o gatilho mental da história? Eu vou fazer uma narrativa de uma história, mas veja, eu conto para você uma história e essa história eu conto para você de uma forma genérica. E a outra história eu trato contigo essa história de uma forma muito específica. Um exemplo aqui muito claro. Eu vou fazer uma petição inicial. Veja, esse gatilho mental da especificidade, ele é importante para você aplicar não somente no atendimento com o seu cliente, mas também na exordial, na contestação em um recurso. Porque quanto mais detalhes, quanto mais específico eu sou, mais credibilidade eu vou passar. Então, nesse exemplo, uma petição inicial. Numa petição inicial genérica, que eu não vou utilizar da especificidade, o que eu vou narrar? Qual vai ser a minha narrativa? José das Couves, ele estava no aeroporto de Nova York e ele embarcou no voo da empresa X. E ao embarcar, o voo foi cancelado e após o cancelamento, ninguém deu voucher para ele de alimentação, de hotel, pagaram transfer, nada. Ele sofreu danos materiais e danos morais de forma inequívoca. Quando eu conto para você essa história, eu junto documentos, não estou sendo específico, pela simples narrativa, esse cliente ele faz jus a danos morais e materiais? Sim. E eu narro ali também o seguinte, que ele só conseguiu embarcar novamente 48 horas depois, ou seja, 2 dias depois, isso por culpa exclusiva do réu, da companhia aérea. De forma inegável e inequívoca, ele faz jus a uma compensação de danos morais e também de danos materiais, que ele vai ter um custo para ele poder se manter, ele vai ter que dormir em algum lugar, ele vai ter que se alimentar, ele vai ter que beber, enfim, ele vai ter uma série de despesas. Então, essa foi uma narrativa. E você diz, não, professor, de forma inequívoca, ele faz jus a esses danos morais, esses danos materiais. Agora eu vou fazer uma outra narrativa. Na outra narrativa eu digo o seguinte: José das Couves, que embarcou no aeroporto de Nova York às 21 horas e 45 minutos, como estava previsto no horário, chegou com tanto tempo, com 3 horas de antecedência, despachou as suas bagagens, aguardou o momento do embarque na sala VIP. Na sala VIP, ele se alimentou com tais e tais e tais coisas, foi chamado no horário previsto para poder embarcar na aeronave. Às 22 horas e 15 minutos, já aguardando o momento da decolagem, soou um sinal e o autor que já assistia o filme e o filme tal, teve a tela congelada. E uma mensagem do comandante de que aquele voo ele não iria decolar, por tais e tais motivos. E aí eu pego e descrevo ali quais são os motivos. Ao desembarque, às 22 horas e 30 minutos, o autor, juntamente com os demais passageiros, se dirigiram ao balcão da empresa aérea. Ao se dirigir ao balcão da empresa aérea, iniciou uma série de discussões e os funcionários, eles não foram nada solícitos, não entregaram voucher de alimentação, de água, nem nada. Para poder resumir a história. E o cliente, o autor, ele aguardou naquele chão gélido do aeroporto. Em Nova York faziam 7 graus, ele já não tinha mais dólares, o cartão de crédito já estava estourado. Ele teve que se acomodar próximo a outros passageiros porque ele sentia muito frio, ele não teve mais acesso à sua bagagem. Ele se alimentou com apenas 5 cookies naquela noite e uma garrafinha de água mineral. E ao acordar pela manhã, ele fez contato com seus familiares.
E seus familiares o aguardavam na cidade do Rio de Janeiro, pois naquela data, no dia seguinte, iria ser comemorado um jantar de comemoração dos 85 anos da sua avó. Opa, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma narrativa, só que eu estou fazendo uma narrativa agora específica, com uma série de detalhes. Quando eu começo a narrar esses detalhes, automaticamente você começa a imaginar a história. O Jader aqui atrás da câmera, ele está quase chorando. Meu Deus, está perdendo o aniversário da avó? Ele pegou e viu ali o rapaz encolhido no chão do aeroporto de Nova York, todo trêmulo, soprando a mão para poder tentar minimamente se aquecer, sentindo ali fome, se sentindo desamparado, porque não teve nenhum apoio da empresa aérea, cartão de crédito estourado, estava sem dinheiro. Então veja, nessa narrativa, quem está ouvindo a história, ele começa a imaginar, ele começa a visualizar toda aquela situação. Então, além dessa pessoa vivenciar, de uma certa forma, imaginar a indignação, a dor e o sofrimento que esse autor passou, estou desenvolvendo o quê? Estou desenvolvendo o gatilho da história, fazendo essa narrativa, estou aplicando especificidade. E isso vai passar o quê? Veracidade. A pessoa que vai ouvir essa história, claro, se estiver ali corroborado com toda a documentação que é exigida, que tem que acompanhar essa petição inicial, por exemplo, numa petição inicial, tudo bem? Para contestação a mesma coisa, para quando você estiver no recurso, você já tem que ter juntado ali todas aquelas provas durante os autos, exceto com uma questão ali muito específica que tem do recurso de apelação, mas que eu vou tratar com vocês lá na frente do recurso de apelação, mas enfim, voltando aqui para a gente não perder o foco. Então, quando eu faço essa narrativa, eu estou passando o que? Veracidade. Quando eu passo veracidade, peraí, eu não tenho mais dúvida daquilo que a pessoa está narrando. Então, para poder conseguir a condenação do réu em danos morais e materiais no patamar que eu desejo, no patamar que o seu cliente deseja, você vai facilitar muito mais esse trabalho quando você jogar dados específicos, quando você contar uma história rica em detalhes, de modo que o juiz, quando ele for ler essa narrativa, ele consiga ter uma noção, nem que seja mínima, mas ter uma noção da dor e do sofrimento que o seu cliente, que o autor passou. Então, através da veracidade, através de pontos específicos. Quando você não traz pontos específicos, ou seja, quando você é evasivo na narrativa, você começa a gerar dúvidas. Opa, peraí, eu não tenho riqueza de detalhes. Se eu não tenho riqueza de detalhes, é porque talvez essa história não seja verídica. E aí, quando você começa a colocar em xeque essa história, essa veracidade, por quê? Porque você não utilizou de pontos específicos, aí você abre margem para que o réu o faça na contestação, se ele utilizar do gatilho da especificidade e talvez se ele alterar ali, nem que seja minimamente, alterar a realidade dos fatos, mas de forma específica. O que eu digo sempre para vocês? Utiliza todos esses gatilhos, mas utiliza de forma íntegra, utiliza com verdade. Não vai mentir pelo teu cliente, não abra mão dos teus valores por causa do teu cliente, legal? Então trabalha sempre com a verdade dos fatos. Tem sempre uma forma para você trabalhar com a verdade dos fatos e de você conseguir bons resultados para o teu cliente, seja para o autor ou seja para o réu. Então, quando você utiliza a especificidade, pessoal, mas eu só vou utilizar nas peças? Não. No atendimento com o seu cliente, quando você vai narrar para ele uma história de uma ação que você já trabalhou, ou então de uma jurisprudência que você tem conhecimento, utilize de dados específicos, porque quando você utiliza de dados específicos, você vai transmitir para ele verdade, você vai transmitir para ele veracidade, você não vai ser evasivo e isso faz com que o cliente confie em você. Então, doutores, essa foi a dica de hoje. Muita atenção, não basta você vir aqui no canal, deixar o seu like, se inscrever, assistir todas as dicas se você não coloca em prática. Pega todos os gatilhos mentais, faz um resumo, anota e começa a aplicar a partir de hoje em todas as histórias, em todos os atendimentos, em todas as petições que vocês fizerem, porque de fato é isso que vai fazer a diferença na sua vida profissional. E meus amigos, antes de encerrarmos aqui essa nossa transmissão não, né? Porque eu não estou transmitindo ao vivo. Antes de encerrarmos aqui esse nosso vídeo, lembre-se de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e também me siga através das redes sociais, no Instagram Robert Bezerra e no Facebook Prof. Robert Bezerra. Vamos seguir juntos? Até o próximo vídeo.